Sim, estamos ao vivo, 21 de setembro de 2021, às 20 horas em ponto, para falar sobre como aumentar a rentabilidade dos seus investimentos e diminuir os riscos. Esse é o tema da live de hoje, como aumentar a rentabilidade dos seus investimentos e diminuir os riscos. Para quem é a live de hoje? Qual que é o público da live de hoje? Para quem que eu tô falando no conteúdo de hoje? Para pessoas que já investem ou que querem começar a investir e possuem um perfil moderado ou conservador, ou seja, pessoas que estão com os investimentos ainda um pouco mais, vamos dizer assim, conservadores, um pouco mais rendendo de repente um pouquinho menos do que poderiam, e a live de hoje é para vocês. O objetivo principal da live de hoje é que as pessoas saiam daqui sabendo como melhorar a rentabilidade dos seus investimentos sem aumentar os riscos, beleza? E o que eu vou falar na live de hoje? Quais são os tópicos da live de hoje? Por que aumentar a rentabilidade dos investimentos? Como aumentar a rentabilidade dos investimentos e como diminuir os riscos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Juliana, minha mãe, tudo bem? Sejam muito bem-vindas por enquanto. Estamos aqui entre mulheres na live de hoje. Por enquanto, daqui a pouco entra mais gente, a gente começa a diversificar um pouco o público da live de hoje. Beleza? E vamos começar o conteúdo agora, mas antes dois recadinhos aqui. Primeiro, como vocês sabem, ou como se é a tua primeira live aqui comigo, as lives que eu faço, elas têm muito conteúdo, tá? Concentrado. Então, assim, tem muito conteúdo prático, conteúdo para você poder escrever, para você poder aplicar. Saindo da live, já pode aplicar diretamente na tua vida financeira. Então, minha primeira recomendação, tenha perto de você caderno e caneta ou um notebook, algo para você poder anotar, algo para você poder tomar nota e entender assim, poxa, isso que o Lucas falou fez sentido para mim, deixa eu ir lá anotar rapidão para depois poder sair da live e poder aplicar na tua vida financeira de cara, tá? Então, primeira coisa, tenha sempre algo perto de você, próximo de você, para que você possa anotar, para que você depois possa ir direto e saiu da live já pode aplicar direto, beleza? Segundo recado, hoje é dia 21 de setembro, se você está vendo essa live, né, um pouquinho tempo depois do que eu transmiti, até o dia 22 mais ou menos, saiba que dia 22 de setembro, então uma quarta-feira, às 8 horas da noite, vou fazer uma aula que não vai acontecer aqui no Instagram, ela vai acontecer no meu YouTube. Tá? Só que ela vai ser uma live fechada, só para quem se inscrever para essa live. O link para se inscrever tá no meu perfil do Instagram. Então, se você vir essa live, essa parte que eu tô falando agora, antes do dia 22 de setembro, tá? Às 8 horas da noite, vai lá e se inscreve, que você vai receber o link exclusivo e vai poder assistir uma aula chamada O GPS da Tranquilidade Financeira, onde, além de outras coisas, eu vou falar sobre organização financeira, como sair das dívidas passo a passo. Tá? E quem participar ao vivo comigo dessa live vai ter acesso ao meu e-book, os 6 passos para sair das dívidas. Então eu vou entregar esse material, esse conteúdo para quem estiver comigo ao vivo amanhã, dia 22 de setembro, ao vivo na live, beleza? Seguinte, então recadinhos dados, agora bora começar o conteúdo com tudo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, primeiro pedaço, Boleria e Simone também, sejam muito bem-vindas vocês. Agora sim, começando o conteúdo. Primeira coisa, por que aumentar a rentabilidade dos investimentos, tá? Antes de eu te falar assim, como aumentar a rentabilidade dos investimentos e também diminuir os riscos desses investimentos, eu quero começar essa live falando sobre os porquês de você querer ou precisar aumentar a rentabilidade, tá? Pode até parecer meio óbvio e até meio estranho, né, falar dos motivos de alguém querer ganhar mais dinheiro com os investimentos, mas por experiência própria, quando a gente não sabe ou não tem os porquês, manter um planejamento fica mais difícil, tá? Em 1977, a professora de psicologia de Harvard, Ellen Langer, decidiu fazer um experimento na fila da máquina copiadora da Universidade de Harvard. Tá? O estudo era muito simples. Qual que era esse estudo? Os integrantes do grupo de estudo, tá? Eles iriam entrar na fila de xerox, né, e falar com o estudante que estivesse logo na frente. Então, eles iam entrar na fila e iam falar com o estudante que estivesse na frente deles, para tentar passar na frente desse estudante. Tá?
tá? Só que eles iam falar alguma dessas 3 frases. Eles iam usar uma dessas 3 frases. Eles iam só perguntar: com licença, eu tenho 5 páginas, eu posso usar a copiadora? Tipo, o primeiro motivo para poder passar na frente era uma pergunta bem simples, bem tranquila. Depois, eles iam perguntar com uma razão. Com licença, eu tenho 5 páginas, eu posso usar a copiadora porque eu estou com pressa? Tá? Então, além de pedir, eles iam dar um motivo para esse pedido. Né? E depois eles iam perguntar, só que com uma razão completamente sem sentido, do tipo: com licença, eu tenho 5 páginas, eu posso usar a copiadora porque eu preciso fazer cópias? Tipo, eu preciso fazer cópias, esse é o motivo deles, tá? E o que é mais louco, quando os pesquisadores eles analisaram os números, tá? Eles perceberam o seguinte: quando o estudante só perguntava, então assim, posso, né, furar a fila, posso passar na frente porque eu posso usar a copiadora sem dar um motivo, 60% dos alunos deixavam, né, essas pessoas passar, então 60%. Quando eles pediam, né, eu posso usar e tal porque eu tô com pressa, 94% das pessoas deixaram a pessoa passar, né, os alunos que estavam na frente deixaram os pesquisadores passar na frente, tá? E 94%. E quando eles perguntavam com uma razão sem sentido, 93% permitiam também passar na frente. Então, assim, eles entenderam que não era o motivo que você dava, era você explicar algo, você dar um porquê, tá? Bastou assim que um membro do grupo da pesquisa usasse a palavra porquê, para que, independente da razão, né, que fazer sentido ou não, né, no contexto, para que os estudantes que estavam na frente cedessem a vez para eles. A palavra porquê, ela ativa uma emoção positiva na mente das pessoas. Ela preenche um anseio por ordem, por lógica, para que algo faça sentido. E a conclusão dos pesquisadores é que o nosso cérebro está sempre em busca de razões que justifiquem seus comportamentos, por mais vazias de sentido, ou seja, por mais que não faça tanto sentido assim, que essas razões possam parecer. E voltando para o tema da live, já que eu fiz um parênteses aqui sobre um estudo de Harvard, voltando para o tema da live, por que alguém gostaria ou precisaria aumentar a rentabilidade dos seus investimentos? O primeiro e principal motivo é para conquistar objetivos mais rapidamente. O primeiro e principal motivo, tá, que alguém gostaria de aumentar, por que aumentar a rentabilidade dos investimentos, é para conquistar objetivos mais rapidamente. Ponto importante: para conquistar qualquer objetivo, você precisa de 3 ingredientes que formam o que eu chamo de tripé das conquistas. Você precisa de tempo, dinheiro e rentabilidade. Quanto mais você tem de um desses ingredientes, menos você precisa dos outros 2. Tá? E quando você aumenta a rentabilidade dos investimentos, automaticamente você precisaria de menos tempo e menos dinheiro para conquistar qualquer objetivo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você queira guardar 15 mil reais, tá? E você consiga guardar R$1.000 por mês com uma rentabilidade de 0,5% ao mês. Tá? Em 15 meses você vai ter conquistado 15.536. Se você aumentar a rentabilidade para 0,6% ao mês, mantendo o mesmo prazo de 15 meses e guardando os mesmos R$1.000 por mês, você vai ter conquistado quase R$100 a mais só de aumentar 0,1% da rentabilidade. Só que isso a gente está falando, tá, de um aumento de rentabilidade por 15 meses. Quando você consegue aumentar a rentabilidade assim, além de aumentar o percentual, aumentar por mais meses ou anos, a diferença fica ainda maior. Tá? Vamos supor, outro exemplo, R$1.000 por mês, guardando durante 3 anos, então a gente mais do que dobrou o período do exemplo anterior, R$1.000 por mês, guardando por 3 anos, a 0,5% ao mês, você vai chegar em 39.336. Se aumentar a rentabilidade para 0,7% ao mês nos mesmos 3 anos, esse resultado vai para 40.781, ou seja, uma diferença de mais de R$1.440, aumentando 0,2% na rentabilidade. Lógico, o prazo também, a gente mais do que dobrou, o prazo faz bastante diferença, tá? Só que é importante você entender que aumentando um pouco a rentabilidade dos teus investimentos, o teu resultado final, ele obviamente vai ser maior, mas ele te ajuda a conquistar mais objetivos e mais rapidamente.
Os outros principais motivos que levam uma pessoa a querer ou precisar ter investimentos que rendam para mais, eles são praticamente os motivos que derivam desse principal, tá? Exemplo 1, chegar na aposentadoria com mais dinheiro disponível. Exemplo 2, a compra de bens de alto valor como carros e imóveis. Então assim, se você tiver qual que é o ponto principal? Conquistar objetivos mais rapidamente, né? Depois deriva para outras coisas que você queira. No final das contas, conquistar objetivos mais rapidamente é o que faz com que as pessoas busquem aumentar a rentabilidade dos seus investimentos. Agora sim, como aumentar a rentabilidade dos seus investimentos? Como fazer isso? Essa talvez seja a parte mais esperada desse conteúdo. E antes de começar a falar sobre como aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, eu preciso fazer 2 observações muito importantes. Então presta atenção nessa parte. Primeira coisa, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Tá? Saiba disso. Quanto o investimento rendeu no passado não garante que ele vai render a mesma coisa no futuro, mais para frente. Saiba disso, entenda isso, tenha isso muito claro para você. Segundo ponto, os investimentos que eu falar nesse conteúdo, eles não são indicações para você investir. Tá? Eu vou falar de alguns tipos de investimentos para ajudar na didática. Eu vou falar desses investimentos, mas não são indicações para você ir lá e investir nesses lugares, tá bom? Tenha isso muito claro, porque eu vou citar alguns exemplos aqui que não vão fazer tanto sentido fora de um contexto, fora de uma análise, fora de um planejamento financeiro bem desenhado. Show? Vamos lá. Eu vou começar te falando quais foram os investimentos que mais renderam nos últimos anos, tá? Em 2021, esse momento que eu estou gravando essa live até o momento, tá? O Tesouro IPCA 2045 foi o investimento que mais rendeu esse ano. Então, até o momento, até o dia 21 de setembro, tá? O investimento que mais rendeu até o momento foi o Tesouro IPCA 2045. Em 2020, o que mais valorizou foi o ouro. Em 2019, o que mais valorizou foi o índice de small caps, um índice que acompanha as ações small caps da Bolsa de Valores, ou seja, ações que tenham um perfil um pouco menor, ações de empresas um pouco menores no ponto de vista de faturamento, lucro e representatividade na própria Bolsa. Tá? 2018, dólar e ouro, o ouro apareceu aqui novamente. 2019, o Ibovespa, 2017, desculpa, o Ibovespa, índice que acompanha as principais ações negociadas na Bolsa de Valores. Se você reparar bem, não existe um padrão. Em um ano, o investimento que mais rendeu é um título de renda fixa. Em outro ano, foi um índice de ações de empresas menores. Em outros 2 anos, foi o câmbio que mais se valorizou, ouro e dólar. E no outro ano, foi o principal índice de ações do mercado financeiro brasileiro. E se eu for atrás de anos anteriores, 16, 15, 14, com certeza eu vou achar também outros tipos de investimento mais para trás, tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com essa informação? Qual a análise que eu quero te trazer no conteúdo de hoje? Você consegue aumentar a rentabilidade dos investimentos em todos os tipos de mercado possível, desde que haja estudo e também haja diversificação. Daqui a pouco eu vou falar sobre diminuir os riscos e a palavra da vez na diminuição de riscos é diversificação, beleza? Voltando para a parte da rentabilidade, talvez você até já conheça a minha lista dos tipos de investimentos mais adequados para cada prazo de um objetivo. Mas de qualquer forma, eu vou explorar um pouquinho mais essa lista nesse conteúdo de hoje. Show? Vamos lá. Primeiro, para objetivos de curtíssimo prazo ou até um ano, objetivos que você tenha até um ano para realizar. Quais são as suas maiores preocupações? O que você precisa buscar para conquistar esses objetivos com mais tranquilidade? Você deve se preocupar com segurança, estabilidade e liquidez, mesmo que os investimentos rendam menos. Tá? Os investimentos mais adequados com essas características, Tesouro Selic, CDBs de bancos de médio e grande porte que rendam perto de 100% do CDI, fundos DI e até mesmo a poupança. Tá? Como que você consegue aumentar a tua rentabilidade, né, nos teus investimentos para conquistar objetivos de curtíssimo prazo? Então, quais são as 3 formas que eu elenquei aqui que você pode buscar para aumentar a sua rentabilidade para um prazo de um objetivo menor do que um ano?
buscando fundos DI que tenham historicamente uma rentabilidade acima de 100% do CDI, ou seja, você começa a buscar investimentos que rendam um pouco mais ainda dentro do mesmo contexto, tá? Aqui eu falei dos investimentos mais adequados. Depois, buscando CDBs que entreguem uma rentabilidade um pouquinho maior que 100% do CDI também possuam um resgate fácil, possuam um resgate quase que automático. Então, assim, eu falei, antes, CDBs de bancos de médio e grande porte que rendam perto de 100% do CDI. Se você consegue algo um pouco acima de 100% do CDI, você consegue uma rentabilidade maior, consequentemente aumenta a tua rentabilidade geral da tua carteira de investimentos. Depois, dependendo do prazo, tá, dos teus objetivos, você pode buscar uma LCI que tenha um vencimento de 3 a 6 meses. LCI são investimentos isentos de imposto de renda, tá? E quando você investe numa LCI comparado com um CDB, tá? Quando você faz essa comparação, a LCI costuma ganhar por não ter uma cobrança de imposto de renda no resgate, e o CDB tem. E quando você tem só que a questão da LCI é que ela tem prazos para resgate de 3, 6, 9, 12 meses. Se você tem um objetivo que vai ter um prazo de repente 3 meses, 6, e você já tem a grana para ir para conquistar esse objetivo, de repente vale mais a pena você guardar numa LCI, ter uma rentabilidade um pouco maior, aumenta a tua rentabilidade, e de repente quando você for resgatar, você vai, conquista o seu objetivo e sobra um valor para você na mão ainda. Você consegue ficar com uma graninha para de repente já começar a conquistar outro. Então assim, aumentar a rentabilidade tendo um pouquinho mais de prazo é possível nesse caso do cenário de curtíssimo prazo através das LCIs também. Para objetivos de curto prazo, que são entre 1 ano e 2 anos, tá? Você também deve se preocupar com segurança e estabilidade, mas pode abrir mão um pouco da liquidez por um tempo especificamente. Isso abre possibilidade de buscar novos tipos de investimento. Quais são os investimentos mais adequados? São muito parecidos com o de curtíssimo prazo, tá? Tesouro Selic, igual. CDBs de bancos de médio e grande porte que rendam 100% do CDI, mesma coisa. LCIs e LCAs que rendam perto de 95% do CDI, ou seja, a gente já traz automaticamente o que eu falei agora há pouco para curtíssimo prazo, mas para o curto prazo você consegue. Por quê? Curto prazo é entre 1 e 2 anos. As LCIs vencem, como eu falei agora há pouco, entre 3 e 12 meses na média. Então você consegue investir nas LCIs e ganhando mais rentabilidade e reinvestindo também para conquistar os teus objetivos, beleza? Agora, como é que você consegue aumentar a rentabilidade dos investimentos para objetivos de curto prazo? Buscando CDBs que entregam uma rentabilidade um pouco maior que 100% do CDI, mesmo que o resgate não seja imediato. Como você tem ali um prazo que você pode abrir um pouco mão da liquidez, ou seja, um pouco a mão da velocidade em que o seu investimento vira de volta de dinheiro para você, você pode buscar um CDB que renda um pouco mais que 100% do CDI e que o resgate não seja assim tão imediato, tão rápido quanto as outras opções. Dependendo do prazo desses objetivos, buscar uma LCI que tenha um vencimento acima de 6 meses também dá para você aumentar consideravelmente a tua rentabilidade. Por quê? Normalmente, quanto maior o prazo de investimento, quanto maior o prazo do vencimento de investimento, maior a rentabilidade. Isso não é uma regra, mas normalmente costuma acontecer isso sim, tá bom? Para objetivos com prazo acima de 1 ano, dá para buscar algumas debêntures com vencimento mais curto ou fundos multimercado mais conservadores também para esse prazo entre 1 e 2 anos, beleza? Para objetivos de médio prazo, entre 2 e 5 anos, com esse prazo você abre muito mais as possibilidades e começa a se preocupar também com a inflação. A segurança e a estabilidade, elas podem ficar em segundo plano e você não precisa se preocupar tanto com a liquidez por um certo tempo. Tá? Os investimentos mais adequados, tesouro pré-fixado, CDBs de bancos de médio porte que rendam mais que 100% do CDI, LCIs e LCAs que rendam mais de 95% do CDI, debêntures e fundos multimercado. Ou seja, também peguei essa parte do médio prazo e trouxe um pouco lá para o curto prazo, porque dependendo do prazo que você tiver da conquista do teu objetivo, você consegue investir, colocar um pouquinho mais de pimenta na tua rentabilidade para tentar aumentá-la, beleza? Como que você consegue aumentar a rentabilidade dos investimentos para objetivos de médio prazo?
buscando CDBs que entregam uma rentabilidade bem maior que 100% do CDI, sem resgate imediato e talvez buscando sim bancos de menor porte, sabendo dos riscos e estando bem com esses riscos também. Então você sabe que para você investir em um lugar que menor, um porte um pouco menor, você passa a ter um pouco mais de riscos, inclusive de receber essa grana de volta. Então, sabendo desse risco, se você estiver bem com isso, é uma opção para você buscar aumentar a tua rentabilidade. E para objetivos com prazos acima de 3 anos, dá para pensar em investir uma parte em renda variável também, só que ações e fundos imobiliários. Só que atenção, cuidado com a tua exposição nesse investimento de renda variável. Eu recomendo investir no máximo 20% do que estiver sendo guardado para um médio prazo. Tá? E acima dos 20% se você quiser assim, colocar muito mais pimenta nesses investimentos, mas tenta limitar a 20% para você já tentar buscar uma rentabilidade maior. Para objetivos de longo prazo, acima de 5 anos, para esse prazo a tua maior preocupação ela vai passar a ser com a inflação, em manter o seu poder de compra. Tá? Lembra o que é manter poder de compra? É buscar investimentos que rendam acima da inflação, para que o seu dinheiro, ao longo dos meses e dos anos, continue comprando as mesmas coisas ou até mais. Exemplo, se você investiu em janeiro desse ano, o valor de R$1.000, ele rendeu 10% até o final do ano, você tem hoje R$1.100. Se a inflação for de 5%, um produto de R$1.000 ele passou a custar R$1.050 no final do ano. Você consegue comprar esse produto com os R$1.100 que você conquistou. Você tem R$1.100, o produto custa R$1.050, você compra o produto e ainda sobra um troco de R$50. Se a inflação foi de 12%, esse mesmo produto de R$1.000 ele foi para R$1.120 no final do ano. E você não consegue mais comprar, ou seja, você perdeu poder de compra. Tá? No caso dos objetivos de longo prazo, manter o poder de compra é essencial. Imagina você chegar numa fase mais avançada de aposentadoria, por exemplo, e não ter a grana suficiente porque você esqueceu de corrigir o que você guardou, o que você estava guardando pela inflação. Tá? É muito importante você se preocupar com a inflação ao longo dos anos. Tá? A segurança e a estabilidade elas ficam em segundo plano e você não precisa mais se preocupar tanto com a liquidez também por um tempo. Os investimentos mais adequados são Tesouro IPCA, debêntures que paguem inflação mais um percentual, CRIs, CRAs, ações e fundos imobiliários. Como é que você consegue aumentar a rentabilidade desses investimentos para objetivos de longo prazo? Buscando debêntures, CRIs e CRAs que paguem um percentual maior de juros, mas sabendo que o risco também pode aumentar bastante quando você faz isso. E a principal forma que eu recomendo que você analise esses investimentos, tá, é através do rating das empresas emissoras. O que são empresas emissoras? O que é uma debênture? Vamos começar por essa parte. Quando você empresta dinheiro para uma empresa, essa empresa registra esse empréstimo através de uma debênture. Tá? E é essa empresa que você tem que saber qual que é o rating dela, qual que é a nota de classificação de risco de crédito que outras agências internacionais as deram para essa empresa. Outras empresas classificaram. Como é que elas classificaram essa empresa que você está querendo emprestar dinheiro e ter uma debênture dela? Tá? Quanto maior for a nota, ou seja, quanto melhor, né, for a nota dessa empresa, menor tende a ser o risco que você tem de não receber de volta o valor investido. E o contrário também é verdade. Quanto menor for a nota, maior o risco do investimento. Normalmente, quanto menor for o rating, maiores as chances daquele investimento pagar mais juros também, porque o risco é maior. Lembra que eu falei agora há pouco que durante 2 dos últimos 5 anos, os tipos de ativos que mais se valorizaram foram o ouro e o dólar? Tá? Por que eu não coloquei o ouro e o dólar como alternativa de investimento para nenhum prazo? Porque ouro, dólar, euro são ativos de câmbio e não são investimentos. Tá? O que são ativos de câmbio? Moedas. Dólar é moeda, euro é moeda e até ouro é moeda. E os três possuem um estoque limitado no mundo, assim como qualquer outra moeda também. Só que ouro, dólar,
e euro são moedas fortes, com mais segurança, ou mais lastro por trás delas também. Quando o mundo entra em crise, é para uma moeda forte que as pessoas correm. E por isso que em 2020, ano que a pandemia começou, o ouro foi disparado o ativo que mais se valorizou. As pessoas com medo, elas correm porque parece mais seguro. E para uma carteira de investimentos diversificada, eu recomendo que você não tenha mais do que 5% do seu patrimônio em ativos de câmbio. É importante tê-lo sim para diversificar, né, como proteção, mas não como tentativa de altos ganhos. Só fazendo uma recapitulação aqui dessa parte, tá? A gente falou sobre investimentos mais adequados para curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazos. E agora no final eu falei sobre câmbio também, alternativas, formas de você aumentar a rentabilidade, tá? Potencialmente aumentar a rentabilidade dos teus investimentos, diversificando, buscando colocar um pouco mais de pimenta, lógico, mantendo sempre o teu perfil de risco, tá? Então faça, antes de mais nada, vá na tua corretora, no teu banco, entenda qual que é o teu perfil de risco, faça o teste, o API, análise do perfil do investidor, para descobrir se você é conservador, se você é moderado ou se você é arrojado, beleza? E por último, como diminuir os riscos. Depois de tudo isso, de montar a tua carteira, é importante rebalancear sua carteira de investimentos de tempos em tempos para diminuir esses riscos. Não existe um período certo, mas eu não recomendo usar um período menor do que um mês para mexer nos teus investimentos. Sendo que esse rebalanceamento ele poderia ser feito até mesmo em espaços de tempos maiores, como 3 ou a cada 6 meses também. Tá? Eu costumo trabalhar com os meus clientes e os meus alunos com a teoria de Markowitz, ou teoria das carteiras, mais um rebalanceamento usando percentuais fixos para cada categoria de investimento. Eu vou explicar essas duas formas agora, beleza? A teoria de Markowitz, ou a teoria das carteiras, é uma metodologia utilizada para encontrar o equilíbrio entre maximizar o retorno e minimizar o risco de uma carteira de investimentos como um todo, e se propõe a selecionar os investimentos de forma a diversificar seus riscos sem reduzir seu retorno esperado. Traduzindo, essa teoria fala sobre diversificar os investimentos, não colocar todos os ovos numa cesta, para aumentar o possível retorno, mas tentando reduzir os riscos também. Como que essa teoria propõe essa diversificação? Investindo em lugares que tenham baixa correlação entre si. Ou seja, lugares que não sejam do mesmo setor da economia ou da mesma instituição. Exemplo, se você já investe em ações de empresas do varejo, na próxima vez que você for investir, faz muito mais sentido você escolher uma empresa de energia ou telecomunicações, já que são setores completamente diferentes, tá? Existe uma fórmula bem completa e bem complexa para calcular a fronteira eficiente entre os investimentos, tá? Ou seja, a correlação entre eles. Mas nesse momento eu vou te fazer uma recomendação diferente e mais simples, tá? Observe mais e se preocupe menos com os números. Como assim? Veja como os investimentos se comportam diante de notícias da economia ou notícias de política. Veja quais sobem, veja quais descem e tente entender o porquê desses movimentos. Assim, tente entender, antes de você tentar fazer alguma conta, ver uma fórmula e tal, ver uma planilha, tente entender dentro do que você está analisando de notícias, por que uma notícia fez um investimento A subir, investimento B descer. Tenta chegar pelo menos em uma teoria do porquê que você imagina que isso aconteceu. Não precisa ser certa ainda, mas tenta chegar numa teoria, tá? Um exemplo de diversificação usando investimentos de renda fixa é investir nos 3 principais tipos de remuneração que a renda fixa oferece: pré-fixado, pós-fixado atrelado ao CDI e pós-fixado atrelado à inflação. Como assim? Quando o CDI ou a inflação caem, os investimentos pré-fixados, ou seja, aqueles que você já sabe quanto que você vai ganhar, eles passam a ser mais interessantes, porque se você tinha uma proximidade aqui, a inflação e o CDI caíram, o pré-fixado começa a ficar mais interessante. Quando o CDI ou a inflação sobem, os pré-fixados passam a ser um pouquinho menos interessantes. Você não perde dinheiro aqui, mas começa a ser um pouquinho menos interessante para quem quer começar a investir, sendo que aqui o CDI e a inflação está subindo e o pré-fixado pode acabar ficando para trás, tá?
Os pré-fixados, eles têm praticamente uma correlação negativa com os investimentos pós-fixados. Olha aqui o movimento que eu fiz. Um pré-fixado com os pós-CDI ou inflação, eles têm um movimento bem parecido com isso que eu estou fazendo aqui com as minhas mãos, tá? O CDI e a inflação, eles têm uma correlação próxima, porque a Selic ela é usada para controlar a inflação. Tá? A inflação sobe, a Selic costuma subir também. E o CDI vem da Selic. Então, quando você tem uma correlação mais direta dos dois tipos dos dois tipos de ativos, vamos chamar assim. A inflação sobe, a Selic sobe, beleza, para controlar a inflação também. Então, o CDI vem da Selic, logo tem uma relação mais direta. Quando a inflação aumenta, normalmente a Selic aumenta também para controlar e, consequentemente, o CDI vai junto, tá? O que eu acabei de analisar sobre renda fixa dá para ser feito com todos os ativos disponíveis. Comece observando os movimentos dos investimentos e essa análise que eu acabei de fazer, ela vai ficar cada vez mais natural para você também fazer. Além da teoria de Markowitz, eu gosto bastante de usar também percentuais fixos para cada categoria de investimentos e rebalancear de acordo com as oscilações desses investimentos. Exemplo, o que eu vou falar agora não é uma recomendação, tá? Mas, por exemplo, você pode investir 65% dos seus investimentos em renda fixa, 30% em renda variável e 5% em câmbio. Depois do primeiro mês, você vai ver como esses investimentos se comportaram, valorizaram ou desvalorizaram, e vamos supor que a tua carteira tenha ficado assim: 64% em renda fixa, antes era 65%, tá? 32% em renda variável, antes era 30%, e 4% em câmbio, antes era 5%. Ou seja, os investimentos de renda fixa e câmbio desvalorizaram e os de renda variável valorizaram. Usando esse rebalanceamento de percentuais fixos para cada categoria de investimento, o ideal é que você invista mais em renda fixa e câmbio para reequilibrar a tua carteira novamente. Tá? E se precisar, pode até vender um pouco do que tem em renda variável para investir mais em renda fixa e câmbio. Sim, eu estou dizendo que faria sentido comprar mais ativos de câmbio e renda fixa, mesmo eles tendo desvalorizado. E sim, eu também estou dizendo que faria sentido vender um pouco da renda variável para reequilibrar a tua carteira de investimento. Se você fez a tua lição de casa direitinho e estudou quais investimentos comprar, essa queda de preços ela só faz com que eles fiquem mais baratos do que quando você investiu antes. Então meio que eles ficam em promoção. Você comprou alguns investimentos de renda fixa, câmbio e tal, eles baixaram de preço e ficaram em promoção. As tuas ações, nesse caso aqui, subiram, você pode vender algumas, embolsar o lucro e fazer uma nova readequação da tua carteira, ou até mesmo um dinheiro novo que vem no mês seguinte para você investir, você vai e coloca na tua carteira de novo, mas para reequilibrar esses percentuais. Só que seguinte, eu não estou recomendando que você compre todo investimento que caiu, todo investimento em queda, não é isso. Só que se você estudou direitinho, se o investimento ficar mais barato, por que não comprar mais? Se ficou mais barato, né, por que você não vai lá e compra mais um pouquinho também? Faz bastante sentido. Seguinte, para finalizar, usando o que eu te mostrei nesse conteúdo de hoje, você tem tudo para aumentar a rentabilidade dos teus investimentos e diminuir também os riscos para atingir mais objetivos. Tem conteúdo aqui denso, concentrado, bastante coisa. Se você não conseguiu anotar tudo, essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram, Facebook, YouTube. Você vai poder rever quantas vezes você quiser. Vai estar o roteiro da live no meu blog, no meu LinkedIn também, a partir do dia de amanhã. E não se esqueça, se você quiser estar comigo ao vivo amanhã, na aula O GPS da Tranquilidade Financeira, se inscreva no link que está aqui no meu perfil do LinkedIn. E se você passou do dia 22, assim, infelizmente a aula já foi transmitida, não tem replay, só para quem se inscreveu com antecedência, beleza? Pessoal, muito obrigado, boa noite, valeu e fui!